Você já se perguntou por que às vezes parece que suas orações não passam do teto? Você fala, pede e clama, mas o silêncio continua. E se eu te dissesse que Jesus nos ensinou um jeito completamente diferente de orar, e que muita gente ainda ignora esse ensinamento até hoje? Hoje, você vai descobrir o que quase ninguém fala sobre a oração. Um guia direto das palavras de Jesus. Simples, poderoso e transformador. E eu te faço um desafio. Assista até o fim, e depois me diga nos comentários. Você já orava assim? Ou estava fazendo errado esse tempo todo? O problema não está em Deus não ouvir sua oração, mas na forma como você está orando. Muita gente começa a oração como quem abre uma lista de pedidos. Deus, eu preciso disso, resolve aquilo. Mas Jesus nos ensinou algo completamente diferente. Ele começa dizendo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, antes de pedir, reconheça quem Deus é. Honre, adore. Isso muda tudo. Isso prepara o seu coração. Já experimentou começar sua oração só agradecendo e adorando? Depois, Jesus vai além e nos ensina a orar. Seja feita a tua vontade. Aqui está o ponto que mais mexe com a gente. Porque, e se a vontade de Deus for diferente da sua? Você confiaria mesmo assim? Jesus, confio. Mesmo sabendo que a cruz o esperava. Será que nós também conseguimos entregar o controle? E, olha esse outro detalhe poderoso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não mandou pedir o pão da semana nem do mês. É sobre confiar um dia de cada vez. Como o maná no deserto. Suficiente para o hoje. Você está confiando em Deus para o hoje. Ou já está desesperado com o amanhã. E ainda tem mais. Mas antes de continuar, me responde aqui nos comentários qual dessas partes da oração de Jesus mais falou com você até agora. Agora presta atenção nisso. Jesus disse para orarmos assim. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas, você já parou para pensar na coragem dessa frase? Você está dizendo, Deus, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo os outros. E se Deus usasse o seu padrão de perdão com você? Mágoa é como beber veneno e esperar que o outro morra. Perdoar não é esquecer, é soltar o peso que te prende. Você quer que sua oração seja ouvida? Então, libere perdão. Isso destrava a conexão com o céu. Agora olha outro trecho. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus está dizendo, você não consegue vencer essa batalha sozinho. A tentação vem disfarçada. Às vezes como desejo, às vezes como raiva, orgulho ou desânimo. E se você não pedir direção, vai acabar caindo. A oração é sua proteção. E é nessa hora que Deus luta por você. E tem mais uma chave que Jesus entrega. Ore em secreto. Nada de orar para impressionar, usar palavras bonitas ou parecer mais espiritual. Deus quer intimidade, não espetáculo. Você tem um lugar secreto? Um momento só seu com Deus? Porque é ali no secreto que nascem os milagres públicos. E, antes de te entregar a próxima chave poderosa, me conta aqui nos comentários qual parte mais te confrontou até agora. Já viveu algo parecido? E talvez você esteja pensando, mas eu já orei assim. Simples, com fé, com gratidão, e nada aconteceu. Então, escuta com atenção, porque agora vem uma das verdades mais esquecidas da oração. Nem sempre a resposta de Deus vem na primeira vez que você ora. Em Lucas 18, Jesus conta a história de uma viúva que insistiu diante de um juiz injusto. Ela batia na porta todos os dias, até que ele cedeu. E aí Jesus diz, se até um juiz mal atendeu por insistência, imagina Deus, que é justo e te ama. Ou seja, Deus não se irrita com a sua persistência. Ele se agrada dela, porque orar continuamente é prova de fé. É como dizer, Senhor, ainda não vi, mas eu continuo acreditando. E deixa eu te lembrar de algo. O tempo de espera não é tempo perdido. É tempo de preparação. Às vezes Deus não está dizendo não. Ele está dizendo, ainda não. Porque tem coisas que Ele precisa alinhar. Primeiro, em você, na situação, ou nos dois você tem desistido rápido demais? Já largou alguma oração porque achou que Deus se esqueceu? Talvez o céu esteja prestes a se mover, e Deus só está esperando você bater mais uma vez na porta. Escreve aqui nos comentários. Qual oração você precisa retomar hoje? Com fé e persistência? Talvez você esteja pensando, mas eu já orei tanto por isso, e nada aconteceu. E eu te entendo. Esperar é difícil. Orar e não ver resultado dói. Mas Jesus contou uma história justamente para quem pensa em desistir, a parábola da viúva persistente, Lucas 18, 1-8. Essa mulher foi atrás de um juiz injusto, insistiu, bateu na porta, não largou o caso.
E sabe o que aconteceu? Ele atendeu, só para se livrar dela. Então Jesus vira pra gente e diz: E Deus, será que Ele, que é justo e te ama, não vai atender seus filhos que clamam dia e noite? Sabe o que isso mostra? Oração não é repetição vazia. É confiança contínua. É como se você dissesse: Deus, ainda não vi, mas ainda creio. Às vezes, a resposta está logo depois da oração que você abandonou. E não é porque Deus se esqueceu. É porque algumas respostas precisam de preparo. Em você, na promessa ou no tempo certo. A espera não é castigo. Você aguenta esperar. Ou está orando com prazo de validade? Jesus termina a parábola com uma pergunta que até hoje ecoa. Mas, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ou seja, você vai continuar orando. Ou vai parar no meio do caminho? Não pare, não recue, não desista. Pode ser que hoje você esteja a uma oração de distância do seu milagre. Agora comenta aqui, qual oração você quase desistiu, mas hoje decidiu continuar? E se você decidiu continuar orando, deixa eu te mostrar uma chave que Jesus usava menos e que muita gente ignora. Ele orava antes das decisões importantes, não depois que algo dava errado. Em Lucas 6, 12-13, está escrito que Jesus passou a noite inteira orando antes de escolher os 12 discípulos. Pensa comigo, ele era o Filho de Deus, tinha toda a sabedoria, e ainda assim, não confiava nas próprias escolhas sem primeiro falar com o Pai. Mas a gente faz diferente, né? A gente decide, age, fecha o contrato, entra no relacionamento, e só depois, quando tudo complica, a gente ora dizendo: Senhor, me edita, quando na verdade o pedido deveria ter sido feito antes. Senhor, me mostra o que fazer. A oração tem o poder de evitar muitos erros. Quantas decisões você já tomou na pressa, no impulso, na emoção? Teve que pedir socorro? Talvez o que você chama de tempo perdido em oração seja o que falta para não perder anos depois consertando o que não era para ter começado. Jesus orava antes de curar, de ensinar, de ir para a cruz. Isso ensina algo. Quem ora antes, anda mais firme, depois, não tome mais nenhuma decisão importante, sem antes consultar o céu. Deus sabe o que você não vê, e Ele quer te livrar de ciladas antes que elas comecem. Agora comenta aqui, qual decisão você precisa apresentar para Deus antes de dar o próximo passo? E sabe o que é mais incrível? A oração não serve só para mudar a nossa vida. Jesus também nos mostrou que a oração tem o poder de mudar a vida dos outros. Em João 17, ele faz uma das orações mais emocionantes da Bíblia. Sabe por quê? Porque não era por ele mesmo. Jesus estava orando por seus discípulos. E até por nós, que ainda nem tínhamos nascido. Isso chama intercessão. Quando você ora em favor de alguém, quando você ora por outra pessoa, você está se tornando parte do milagre dela. Você está levando a dor dela até Deus. Está dizendo: Senhor, eu não posso curar, restaurar, transformar, mas o Senhor pode. Talvez hoje você não consiga mudar a situação de um filho, um amigo, um familiar, mas você pode ajoelhar por eles. E às vezes, é isso que Deus está esperando enquanto você ora. Deus age. Mesmo quando a pessoa não vê, mesmo quando ela não entende. O céu se move por causa de orações feitas em silêncio e com amor. Quem você conhece hoje que precisa de uma resposta de Deus? Por quem você pode ser um intercessor? Às vezes a maior prova de amor que você pode dar é orar por alguém quando ela nem sabe que está sendo lembrada. E eu te convido agora. Escreve nos comentários o nome de alguém por quem você vai orar hoje. Vamos juntos levantar uma corrente de intercessão aqui? Talvez você esteja orando por alguém ou por algo e sente que está falando com as paredes. O céu está em silêncio. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhum movimento. E aí o pensamento vem: será que Deus me esqueceu? Mas escuta isso com atenção em João 11. Quando Lázaro adoeceu, Jesus demorou aí. Parecia que ele ignorou o pedido. Mas a verdade é que Jesus amava Lázaro. E mesmo assim esperou. Por quê? Porque o silêncio não era ausência. Era estratégia divina. Jesus sabia que o tempo certo não era o mesmo das irmãs de Lázaro. E ele não queria apenas curar. Ele queria ressuscitar às vezes. Deus não responde logo porque ele quer fazer algo maior do que você pediu. O silêncio de Deus não é desprezo, é preparação. Ele está moldando você, testando sua fé e trabalhando nos bastidores. Será que você confia em Deus mesmo quando não entende o que Ele está fazendo? Não deixe o silêncio te afastar. Deus não virou o rosto, Ele está mais perto do que você imagina. E quando Ele se levantar para agir, vai fazer valer cada segundo da espera. Não pare de orar só porque não ouviu nada. Ouça, de hoje pode ser a resposta poderosa de amanhã. Comenta aqui, você já passou por um tempo de silêncio de Deus,
Como você reagiu? Vamos conversar sobre isso nos comentários. E talvez o silêncio de Deus não seja para te punir, mas para te transformar. Em Salmos 42, o salmista pergunta para si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Isso nos ensina algo profundo às vezes. A oração não muda a situação, muda a alma de quem ora. Quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, ele orou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Mateus 2:6-39. Sim, até Jesus pediu para fugir da dor. Mas depois de orar, ele se levantou, fortalecido. Porque a alma dele se alinhou com o céu. A oração tem esse poder. Não é só sobre pedir que algo mude lá fora. É permitir que algo mude aqui dentro. Talvez Deus ainda não mudou o cenário, porque Ele está moldando seu coração, está ajustando sua visão, sua paciência, sua entrega. A alma alinhada com Deus para de lutar contra a vontade dEle, e começa a cooperar com ela. Você está orando para mudar a situação? Ou para se tornar forte, o bastante, até que ela mude? Continue orando até que sua mente descanse, até que seu coração pare de correr, até que, mesmo sem resposta, você diga: Senhor, está tudo bem. E agora comenta aqui: o que dentro de você precisa se alinhar com Deus hoje? E tem mais uma coisa que muita gente esquece quando ora. A oração não é sobre parecer forte, é sobre admitir que você precisa de ajuda. Jesus contou uma parábola poderosa. Em Lucas 18:10-14, 2 homens foram orar no templo. Era faroso, cheio de orgulho, fez um discurso, se comparou com os outros, tentou mostrar que era bom demais. O outro era um cobrador de impostos, nem conseguia levantar a cabeça. Batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E aí Jesus solta a verdade que corta. Esse segundo foi justificado. O primeiro não sobe por quê? Porque Deus responde corações quebrantados, não performances religiosas. Você pode saber versículos de cor, pode frequentar igreja há anos, mas se seu coração estiver cheio de orgulho, Deus não se move à oração poderosa. Nasce da humildade de quem reconhece suas falhas. Quem ora dizendo: Senhor, eu errei, me ajuda a mudar, porque o céu não se impressiona com imagem, ele se move com verdade. Você ora tentando parecer forte, ou permitindo que Deus veja sua fraqueza. A maior força está em se quebrantar diante de Deus. Ele não rejeita quem se arrepende de verdade. Agora comenta aqui: você já fez uma oração em que só conseguiu dizer: Senhor, me perdoa? Compartilhe a sua experiência. Vamos juntos. Tem gente que acha que orar é só um momento calmo, sereno, bonito. Mas quem ora de verdade sabe a oração é um campo de batalha. Em Efésios 6:18, Paulo fala sobre orar em todo tempo com perseverança, mas sabe o que vem antes? Ele fala sobre a armadura de Deus. Ou seja, oração é parte da guerra espiritual. Quando você ora, você está lutando contra pensamentos, tentações, pressões invisíveis, contra o cansaço, a distração, a incredulidade e, muitas vezes, contra um inimigo que quer te calar, porque sabe que quando você ora, ou se o Say Move pensa em Jesus no Getsêmani de novo, ele suou sangue. A alma dele estava angustiada. E sabe o que ele fez? Orou. Porque a oração não é só um escape, é resistência. É você dizendo: mesmo cansado eu oro, mesmo sem forças, eu clamo, mesmo em guerra, eu não desisto. E tem dias que orar exige tudo de você, mas são justamente esses dias que mais impactam o céu. Você tem orado como quem pede por paz, ou como quem luta por ela. Pare de achar que oração é só consolo, ela é também confronto. E quando você ora com fé, você está empurrando as trevas para longe da sua vida. Agora comenta aqui: qual batalha espiritual você está enfrentando hoje? Vamos interceder juntos nos comentários. Agora me responde com sinceridade. Quando você ora, você realmente acredita que Deus vai responder? Em Atos 12, Pedro estava preso. A igreja estava orando por ele menos com fervor. E sabe o que aconteceu? Um anjo foi até a prisão e libertou Pedro. Só que quando ele bateu na porta da casa onde todos estavam reunidos, orando, ninguém acreditou, disseram: não pode ser ele. Ou seja, eles oraram, mas não esperavam a resposta ir. Aqui que muita gente se perde. Ora, mas duvida. Pede, mas já pensa: talvez não seja para mim. Isso é como pedir um presente e recusar abrir a embalagem quando ele chega. Jesus foi claro, em Marcos 11:24. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. A fé verdadeira antecipa a vitória. Ela não precisa ver para crer. Ela crê para ver quando você ora.
Faz isso como quem escreve uma carta e já espera a resposta. Ou como quem joga palavras no ar só para ver no que dá. Ore como quem já vê a porta aberta. Como quem já sente o milagre vindo. Como quem sabe que o céu está ouvindo. Agora comenta aqui. Se Deus atendesse hoje a oração que você mais tem feito, você estaria preparado? Compartilha nos comentários. Vamos orar com fé juntos. Agora escuta isso com atenção. A Bíblia não é só um livro para leitura menos. É uma arma para oração. Quando você ora com a palavra de Deus, você ora com autoridade. Em Mateus 4:4, quando Jesus foi tentado no deserto, ele não respondeu com emoção. Ele respondeu com escritura. Está escrito. E cada vez que ele declarava a palavra, o inimigo recuava. Sabe o que isso ensina? Que oração com base na Bíblia é mais poderosa do que qualquer argumento humano. Tem muita gente orando só com base no que sente, mas sentimentos mudam. A palavra de Deus não muda. Hebreus 4:12 diz que a palavra é viva, eficaz e afiada a menos. Ou seja, quando você ora declarando o que Deus já prometeu, você está liberando verdade no mundo espiritual. Está enfrentando medo? Ore. O Senhor é meu refúgio e fortaleza. Salmo 46. Precisa de provisão? Declare. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Filipenses 4:19. Está cansado? Clame. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 4:0-31. Quanto mais Bíblia você tem na boca, mais fé você ativa no coração. A oração poderosa é aquela que concorda com o céu, e a palavra de Deus é o céu falando com você. Agora vamos ser sinceros. Tem dias em que a última coisa que você quer fazer é orar. O cansaço bate, a mente está agitada, o coração frio. E aí vem aquele pensamento: hoje eu não tô com cabeça para isso. Mas é exatamente aí que entra um dos segredos mais profundos da fé: orar mesmo sem vontade. Davi derrama sua alma menos muitas vezes sem força, sem ânimo, só com dor. E mesmo assim, ele orava. Jesus, no jardim do Getsêmani, também orou em agonia. Ele não estava sentindo paz naquele momento. Mas el-Aru, porque fé não depende de emoção. Fé depende de decisão. Se você só ora quando sente, sua vida espiritual vai ser uma montanha-russa. Mas se você ora mesmo quando tudo dentro de você resiste, você está dizendo: minha fé manda mais que minha vontade. A disciplina da oração sustenta a fé nos dias em que o coração quer parar. Deus não está esperando você estar bem para te ouvir. Ele quer te encontrar no meio da confusão, da fraqueza, do silêncio. E sabe o que acontece quando você ora mesmo sem vontade? A vontade começa a voltar. A paz começa a descer. A presença começa a preencher. Você já orou mesmo sem sentir nada e depois foi surpreendido por Deus? Compartilha nos comentários. Pode ser o encorajamento que alguém está precisando hoje. Agora me escuta com atenção. Tem orações que não são respondidas na primeira tentativa, na segunda e na décima. Mas isso não significa que Deus não está ouvindo. Em Lucas 18, 1-8, Jesus contou a parábola da viúva persistente. Ela batia na porta do juiz todos os dias pedindo justiça. E sabe por que ele atendeu? Porque ela não desiste. Jesus usou essa história para ensinar que a oração precisa de persistência. Ele disse: orem sempre e nunca desanimem. Tem gente que faz uma oração, não vê resultado e já pensa: acho que Deus não quer. Mas e se ele só está testando a sua fé? E se ele quer ver até onde você está disposto a lutar? Algumas bênçãos só são liberadas depois que você mostra que não vai parar no meio do caminho. Olha para Elias. Ele orou 7 vezes por chuva antes de ver a primeira nuvem, 7, e ele continuou até ver o céu se abrir. Será que você está orando por algo, mas já está pensando em desistir? Deus não se impressiona com discursos bonitos. Ele honra corações perseverantes. Porque quem não desiste na oração, mostra que confia de verdade. Tem alguma oração que você já fez por muito tempo e ainda não viu resposta? Escreve nos comentários. Vamos orar com você, juntos, até o céu se mover. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já tomou uma decisão no impulso e depois se arrependeu? A gente consulta o Google, os amigos, o coração, mas de consultar quem realmente conhece o futuro. Em Lucas 6:12-13. Antes de escolher os 12 discípulos, Jesus passou a noite inteira orando. Sim, menos a noite inteira. Antes de decidir com quem ele caminharia nos próximos anos, Jesus buscou a direção do Pai. Isso ensina algo que a gente precisa gravar no coração. A oração precisa vir antes da escolha. Não depois do erro. Tem gente que decide e só depois pede para Deus abençoar. Mas oração não é carimbo de aprovação. É bússola para evitar desvio. Talvez você esteja em dúvida sobre um relacionamento, uma mudança de emprego, uma escolha familiar, espiritual ou financeira.
E aí vai a pergunta: você está realmente buscando a direção de Deus? Ou só está esperando que Ele concorde com o que você já decidiu? Jesus, o Filho de Deus, parou para orar antes de tomar decisões. Quem somos nós para agir no automático? Antes de qualquer passo importante dá brujolo. Deus vê o que você não vê. E se você ouvir a voz dele antes, vai evitar muitos pedidos de socorro depois. A oração que transforma não vem da boca, vem do coração. Se esse conteúdo falou com você, comente aqui embaixo, eu escolho. Oracam F. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tem muito mais vindo por aí para fortalecer sua vida espiritual. Vamos juntos nessa jornada.